Olá pessoal, bem-vindos ao podcast da Rafus Press, nosso Biblioteca Submersa. E hoje eu começo o programa com uma lembrança, né? Um livro que estava disponível, não sei se ainda existe ou se ainda está disponível para os leitores assim normais, né? Que estão ali consultando o acervo, na Biblioteca da Filosofia, que hoje é a Biblioteca da FIFALESH inteira, né? Foi unificada as bibliotecas, Filosofia, História e Letras. E na Biblioteca da Filosofia, Letras e Ciências Sociais havia um livro chamado Expressionisme comme Révolte, escrito por Jean-Michel Palmier, um grande intelectual e historiador e pesquisador do período da República de Weimar, né? E esse livro era mais digamos assim, uma defesa, digamos assim, um elogio aos expressionistas, e começava de forma adequada, assim, meio que mais ou menos exaltando a memória desses expressionistas. E é interessante perceber que uma parte deles, inclusive o Holden, né, o Horvath Holden, que publicou uma das primeiras coletâneas poéticas, se não me engano, do expressionismo, ele se exilou na União Soviética, né, depois da ascensão do nazismo, e ele foi fuzilado durante os expurgos no fim dos anos 30. E uma boa parte do pessoal citado ali, alguns morreram em campos de concentração, alguns morreram no exílio, e outros morreram fuzilados nos expurgos, né, uma parte deles. Alguns foram vistos como grandes heróis da Alemanha Oriental e tudo mais, mas muitos foram fuzilados durante os expurgos. E essa ideia do expurgo, essa noção de que existiriam grupos ou pessoas dentro de um movimento social que tem, ou dentro da própria sociedade, que precisam ser necessariamente expurgados para que essa sociedade funcione, e isso inclui a memória deles, a obra deles, tudo aquilo que, enquanto o planeta Terra não se dissolve na entropia, a própria humanidade não conhece sua extinção, o que não me parece algo muito distante. Essa ideia de uma pré-extinção de tudo é uma ideia que hoje está muito em voga, porque essa ideia de pré-extinção de tudo, o que significa um indivíduo, um grupo, é a ideia do expurgo, é a ideia do stalinismo, e é uma ideia que infelizmente ainda é bastante popular. Hoje eu pretendia falar um pouco, introduzir um pouco uma excelente campanha no Catarse, né? Não é da Rafus, da Rafus tem uma excelente campanha também no Catarse do Core, mas tem uma outra excelente campanha que eu vou comentar, né, relacionada aos mitos e lendas japonesas, mas isso eu vou deixar para os próximos programas, a campanha ainda está mais ou menos no meio. E eu vou falar um pouco disso, né, um debate que é bastante frequente no grupo da Rafus Press no WhatsApp, né, quem quiser, enfim, pode entrar em contato comigo através dos comentários, eu envio convites para o nosso grupo, o grupo da Resficta, né, que é a assinatura da Rafus Press. Foi uma discussão frequente a respeito dessas questões, né, relacionadas com obras de arte extremistas, mas poderia ser relacionadas também com ideais políticos. E 3 obras em especial tratam a questão do expurgo, porque é interessante que o expurgo, ela não é só uma questão de estruturação política, enfim, não é luta política pelo poder, é uma questão também de linguagem. E por ser uma questão de linguagem, ele envolve um entendimento, digamos assim, sofístico da realidade, que está diretamente ligado com a linguagem e com a psicologia mesmo, né? Da percepção das coisas. E essas 3 obras, elas têm uma importância gigantesca, e é curioso como elas estão um pouco esgotadas, né? Quando se luta contra o fascismo, os crimes de cada um dos que lutam contra o fascismo são um pouco ignorados, porque nós estamos lutando contra um mal maior, né? Mas é importante não deixar de lado que os outros, né, digamos assim, contendentes, né, do fascismo, os que estão ali na contenda, também não são inocentes nem santos, porque isso não existe em história. A história é atrocidade, a história é aquela imagem do anjo da história do Paul Klee, na leitura do Walter Benjamin, né? O anjo da história está com a boca aberta, os olhos esbugalhados, porque ele está contemplando horror absoluto, e essa é a história humana. Não é?
Porque para cada grande obra, para cada Dürer, para cada Divina Comédia, para cada, enfim, monumento, para cada Partenon, né, para cada grande monumento da humanidade, para cada pirâmide de Gizé, esse monumento foi feito literalmente às custas de dezenas, centenas, milhares de cadáveres, né? Às vezes literalmente mesmo, como no caso das pirâmides ou mesmo do Partenon, às vezes indiretamente. Mas enfim, não vou falar disso exatamente, né? Vou falar de 3 obras que estão, me parece que esgotadas. Uma nunca foi lançada no Brasil, uma delas. Uma foi lançada recentemente, né? É a única ali que se preserva. Embora seja importante de destacar isso, seja uma obra que trate do fenômeno no seu início, nos anos 20, né? Cada uma dessas obras trata do fenômeno do expurgo em um momento específico, né? A primeira obra é de Vladimir Zazubrin, a Alaska, né? O Tcheca, né, em russo, lançado em 1923. Tradução, tem uma tradução recente, a Carambaia, acredito eu que esteja esgotada, não sei se já está na coleção Acervo, disponível, né, de forma barata. A coleção tem a coleção original, a edição original, não tem nada de muito especial na capa, mas é uma obra de uma brutalidade gigantesca. Vou falar um pouco mais dela daqui a pouco. A segunda obra é O Zero e Infinito, do Arthur Koestler. É um título muito bizarro no Brasil, isso por conta dos tratados mais de lógica e filosofia, né, do Koestler posteriormente, como Yogi, o Comissário e tal. Eles resolveram fazer no Brasil esse nome, né? Em alemão, que é o idioma original da obra, a obra tem o título Sonnenfinsternis, né, que seria eclipse solar. Em inglês é Darkness at Noon, que seria escuridão pleno dia, escuridão plena tarde, coisa assim, né? E é de 1940. E o terceiro é A Confissão, L'Aveu, de outro Arthur, né? Arthur London, esse tcheco, né? O Koestler deve ser polonês, de 1968. Esses 3 livros tiveram bastante impacto. O Alaska, não me recordo se chegou a ser publicado, me parece que circulou como um livro proibido, né? Que era muito comum na Rússia, né? Os livros proibidos que circulavam de maneira ali clandestina, né, entre pessoas que tinham acesso e tudo mais. Esse tipo de, digamos assim, indústria clandestina do livro na Rússia, ou indústria independente, é uma das grandes inspirações da Rafts também, né? Mas enfim, o Alaska trata das tchecas, que eram o nome dos grupos, assim, da primeira polícia política, digamos assim, da Revolução Bolchevique. Estava diretamente relacionada à Guerra Civil, e a ideia era conter a expansão da Quinta Coluna, né? Especialmente durante as, digamos assim, o levante, né? do Wrangel e do Kolchak, que eram oficiais czaristas, né? Quase tomaram Moscou, pelo menos o Wrangel, né? Então, o temor da Quinta Coluna era grande e a execução era liberada. E é mais ou menos isso que trata, né, o livro, tanto dessa paranoia com as Quinta Colunas, né, quanto as execuções em massa, que incluíam, enfim, todo tipo de pessoa que se suspeitasse pudesse ser um quinta colunista, ou um burguês, ou alguém próximo dos exércitos brancos, né, em luta contra o exército vermelho. O livro tem, como eu disse, uma brutalidade exemplar, assim, né? Ele oferece uma visão, digamos assim, vertiginosa do horror histórico, porque, e isso que é interessante, a questão central não era bem moral, né? Essas execuções, elas não tinham uma justificativa moral, elas eram necessárias para que a revolução andasse, não é? Não é o protagonista, eles encaram simplesmente assim, como se fosse algum tipo de planejamento, né? Um estágio dentro de um planejamento. Vamos executar centenas, milhares de pessoas, é um estágio dentro de um planejamento, não é? Com um tiro na nuca, em geral, né? Evidentemente isso não funciona bem assim, e o próprio protagonista vai, digamos assim, acabar experimentando um pouco desse próprio mecanismo, de certa forma
sem questionamento muito grande disso, né? E esse que é um ponto interessante que já aparece no Tchequista, né? O título em francês e em português de Portugal, que saiu pela Antígona, um pouco antes de sair no Brasil pela Carambaia, é o Tchequista, que é um título que tem muito mais força, né? Que era o nome dos membros dessa primeira versão da GPU, que depois ia virar NKVD, depois KGB, né? Ainda como tcheca. Então o tchequista, ele não questiona exatamente o fato dele poder trocar de posição, eventualmente, com suas próprias vítimas, ou engrossar o caldo das vítimas, porque para ele isso era necessário, era um estágio da revolução, né? Era um momento em que, digamos assim, esse tipo de ação era necessária, né? Então ele é um parteiro do futuro, né? Como outros dentro da revolução, sei lá, era essa maneira que se encarava. Como eu disse, é uma percepção da história, e essa percepção tem um elemento de linguagem que torna a ideia uma noção, digamos assim, quase cristã de sacrifício, próxima de uma percepção materialista, né? A linguagem, ela tem essas flexibilidades que a ciência política não consegue perceber, ou pelo menos a projeção de utopias ou o planejamento político em si. Depois, em 1940, nós temos o livro de Arthur Koestler, né, o Zero Infinito. O Koestler, ele foi um membro, né, do partido. Ele tem uma biografia mais ou menos semelhante à do seu xará, sem o H, né, o Arthur, o seu xará tcheco. Luta na Guerra Civil, ação na resistência francesa e exílio, não é? O Koestler se exilou em Londres, né? Se não me engano, o London se exilou em Paris, mas o London se exilou bem depois. Ele voltou, né, para a Tchecoslováquia depois da guerra. Enfim, a época tchecoslováquia. No livro do Arthur London, nós temos um outro momento histórico. As tchecas já foram superadas, nós temos já a ação da NKVD propriamente dita, e nós temos um momento da, digamos assim, composição daquilo que ficou conhecido como os grandes expurgos dos anos 30, em que o Stalin expurgou uma boa parte do partido e da própria sociedade russa. Ele... havia fuzilamentos, havia deportações para campos de trabalho forçado na Sibéria, que era mesmo que morrer, né? Quer dizer, mais ou menos. Essas deportações, elas têm algumas nuances interessantes que o Primo Levi, o próprio Solzhenitsyn vão discutir, né? Mas não cabe aqui, né? A gente está falando do processo, dos grandes processos que julgaram membros da Revolução mesmo. Não é? Zinoniev, Kamenev, eles foram fuzilados, né, por Stalin como traidores. É interessante porque nas tchecas, né, que eram uma, digamos assim, expressão de uma espécie de guerra suja durante um momento histórico muito preciso, que era a Guerra Civil, e na maioria das pessoas, da cabeça dos tchequistas, aquilo não ia passar da Guerra Civil, quer dizer, no momento que esmagasse o Wrangel, Kolchak e outros, a revolução engrenaria e esse tipo de ação seria bem menos frequente, né? O Arthur London já fala de um momento histórico em que a espionagem digamos, a própria revolução já está totalmente estável, diferente do Zazubrin, né? Do livro Alaska. E mesmo estável, ela necessita de expurgos. E agora os expurgos não são mais de quinta-colunistas que estão realmente colaborando com o exército branco dentro das fronteiras russas, né? Mas de traidores relacionados a potências estrangeiras, como a Alemanha, Estados Unidos, etc. Então, mudou a percepção, ainda inclui um elemento de paranoia, evidentemente. No caso do Alasca, um elemento de paranoia dentro de um contexto de guerra, e aqui um elemento de paranoia dentro de uma formação de uma guerra, já de uma guerra fria interna, né? Isso que é curioso, né? Os mecanismos de guerra fria dos anos 50, anos 60, eles já existiam dentro da Rússia,
digamos assim, numa perspectiva muito maior, muito complexa também, já nos anos 30. E o interessante nessa ideia, que até se reflete no último capítulo, que é uma espécie de epílogo a respeito da linguagem, é como os próprios condenados, depois de um certo tempo, evidentemente, no primeiro momento, eles se opunham à condenação, se opunham à prisão, mas depois de um certo tempo, a sofística dos digamos assim, juízes, dos policiais, da própria dinâmica da tortura que eles sofriam, né, reproduziam um mecanismo mais ou menos inquisitorial, né, da Inquisição do século, especialmente na Espanha, no século XVI, em que o condenado por judaizar em segredo, ele mais ou menos se autocondenava, né? Ele se autocondenava e ele denunciava outros para também serem condenados, para ele não ir sozinho, né? Então esse mecanismo ele é recuperado de uma forma ainda mais sutil. Na essência existe isso, essa história da denúncia e tal, mas ainda mais sutil porque o condenado ele se autoacusa de certa forma, ele aceita depois de um certo tempo a condenação, que é não só, como eu disse, não é apenas a morte, é o apagamento, não é? O Stalin procedia assim, ele apagava o indivíduo, isso que ele fez com Trotsky, com outros, né, na Revolução, ele apagava aquele indivíduo da própria história da Rússia, né? Se fosse possível, às vezes era, às vezes não, às vezes isso era possível sim, né? Era só cortar o nome dele dos livros didáticos, cortar o nome, censurar todas as obras que ele escreveu, enfim, até certo ponto era possível. E o indivíduo aceitava isso, essa espécie de extinção prévia, né? Porque quando a humanidade for extinta, a memória da humanidade também vai ser. Mas o Stalin fornecia, de certa forma, um gostinho disso, né? Para a família, especialmente, porque o indivíduo já estaria morto, né? E ele aceitava isso por conta justamente da sua adesão ao sistema, a sua percepção que o mecanismo exigia aquele expurgo, não é? É quase uma discussão metafísica. Essa metafísica dos condenadores, dos juízes e tal, que aparece no Kessler, ela vai ser cuidadosamente empregada pelo Blair, né, Eric Blair, né, o George Orwell, no 1984. Ele vai ler com muita atenção o Zero Infinito, que foi uma obra que é considerada uma grande obra inglesa, né, em literatura em língua inglesa, sendo que foi escrita em alemão. Mas tá para se ver o impacto que ela teve no Ocidente, não é? E esse impacto já começou também com o questionamento do que se isso seria correto, né? E se isso não estaria fomentando um anticomunismo, uma visão parcial, embora, até porque em 1940 os expurgos não eram conhecidos ainda, né? Nos anos 40, quando a obra foi publicada. Eles só foram admitidos no famoso 20º Congresso do PECOS, né, do Partido Comunista da União Soviética, nos anos 20, né? Desculpa, nos anos 50, bem depois do livro. E o último que trata disso é A Confissão, Laveux, do Arthur Londo, publicado em 1968. Esse livro tem uma excepcional adaptação do diretor de cinema esquerdista, não é? Costa Gravas, que está ali dentro daquelas grandes obras dele com os anos 60, 70, como Estado de Sítio, Z. E A Confissão é um filme genial, né? Quem não puder ter acesso a esse livro, que eu acho difícil ter acesso, pode assistir A Confissão, o filme que dá na mesa, com Yves Montand, Simone Signoret, né? A minha edição foi publicada por uma editora portuguesa, com certeza é portuguesa, chamada Inquérito, que eu nunca ouvi falar. E é uma edição bem antiga, papelzinho bem vagabundo, né? Ela tá nas últimas, não tem data de edição. Eu me lembro que eu comprei ele no Shopping Ática Cultural, importei isso aqui de Portugal, né? Que é coisa de importação do livreiro. E o que o Arthur London narra aqui? Uma expansão do stalinismo, quando o stalinismo começou a tomar o leste europeu, em vários processos locais, né? Anna Polker na Romênia, e aqui é o caso Slansky, na Tchecoslováquia, na antiga Tchecoslováquia, né?
O que era o caso Slansky era simplesmente declarar que todo governo revolucionário de combatentes que vinham combatendo o fascismo desde a Guerra Civil Espanhola, como o caso do próprio London, ele combateu na Guerra Civil Espanhola, fugiu do Franco, foi para Itália, foi para França, combateu o fascismo lá como maquis da resistência, terminou a guerra, voltou para a Tchecoslováquia, virou ministro e foi preso logo depois com acusações de fascista, de traidor e etc, né? E aí, novamente, a gente tem uma descrição desses meandros, que incluem, evidentemente, o aspecto sujo, né, da tortura, da violência e tudo mais, mas também inclui um aspecto lógico, né, dessa tentativa de fazer o indivíduo confessar um crime que ele não cometeu, mas que talvez na mente dele esse crime tenha se passado. E aí a gente se aproxima bastante dessa ideia atual de cancelamento, principalmente dessa ideia atual de julgamento, né? Eu acredito que, evidentemente, existe enfim, autores canalhas e autores que eram, né, aderentes de regimes totalitários, temos aos montes, né? Vários deles, inclusive, laureados, aí, alguns com Nobel, né? Knut Hamsun. Mas, assim, essa adesão não torna essa obra automaticamente, digamos assim, na linha de fogo da fogueira, na linha da fogueira, né? Na linha da fogueira. Da mesma forma como autores misóginos, homofóbicos e racistas também tivemos aos montes, inclusive os grandes filósofos da humanidade, pelo menos desde o século XVIII. Mas isso novamente, não, né, e a destruição dessas obras não vai fazer com que outros leitores conheçam tradições culturais diferenciadas, né? A destruição dessas obras só vai significar um apagamento histórico digamos assim, de um pensamento complexo que era sujeito a uma série de condicionamentos e de dinâmicas e de tensões históricas muito específicas que, por serem, no caso, né, um escritor ou um autor de certo, digamos assim, vigor, aquilo se imprime de uma forma muito mais instigante que no discurso cotidiano, onde essas tensões também existiam, não é? E existem, aí que tá. Então, é como o que fica desses livros, A Confissão, O Zero Infinito e Alaska, é que existe uma grande missão de uma certa parcela da esquerda, que é adotada ainda, de tentar apagar o mal de qualquer maneira. É uma missão evangélica, é uma missão apostólica, uma missão cruzada. Você apaga o mal, ainda que seja com mecanismos semelhantes ao mal, afinal aquelas pessoas geraram esse mal, então merecem morrer dessa forma, merecem perecer dessa forma. E a memória delas também, né, em efígie, né, você tem que queimar essas memórias, tem que destruir essas memórias, porque estamos excluindo o mal do mundo, não é? E aí agora eu convido o ouvinte a tentar imaginar se isso é verdade, se em algum momento existe a possibilidade do ser humano extinguir o mal, não é? Seja o mal social, seja o mal causado pelo preconceito ou qualquer tipo de mal, não é? Não estou dizendo que isso não seja desejável, não estou dizendo que o combate ao racismo, ao fascismo, a ideologias autoritárias não seja uma obrigação cotidiana de todos nós. O meu questionamento, e é um questionamento relacionado às tensões da linguagem, às tensões simbólicas da linguagem, é como você consegue suprimir o mal, se essa missão é possível, e se a supressão de um autor, de uma obra ou de uma memória equivale à supressão de um mal, ou à supressão do mal. Enfim, não é? Eu creio que não. E essas obras, elas justamente indicam isso, indicam o quão longe chegou uma ideia de supressão do mal ao ponto de se matar, de se destruir indivíduos que estão do seu lado. Mas antes de destruí-los,
né, que eram seus vizinhos e às vezes eram revolucionários tanto quanto você, ou até mais. Mas antes de destruí-los, você precisa dizer que eles são traidores, que eles merecem as piores torturas. Isso, eu acho que é aí que começa realmente, não é? A ideia da cultura de cancelamento que nós temos hoje, ela não chegou nesse ponto, mas vai chegar. Vai chegar, porque é natural que chegue, não é? Historicamente já chegou. O expurgo, que era a versão anterior do cancelamento, é exatamente isso, né? E eu fiz um vídeo, uma gravação semelhante no passado sobre o Evers e outros autores fascistas, e agora faço de autores esquerdistas que sofrem uma censura parecida, porque vários membros da esquerda, que têm, enfim, uma certa nostalgia pela União Soviética, pela Albânia, ou uma visão alienada da China, eles também concordam que essas obras que eu mencionei aqui, a Confissão, o Zero Infinito e Alaska, não sejam publicadas, não estejam acessíveis ao leitor, de preferência nunca. Porque elas também são obras como o Evers, né? E é aí que nós percebemos como esse processo é destrutivo, né? A partir do momento que eu excluo, esse autor é fascista, esse autor é nazista, eu estou excluindo autores de certas tendências políticas, e isso vai chegar na esquerda, eu vou excluir autores. Não, esse autor é comunista, é trotskista, esse autor criticou a revolução, não é? Então também vou excluir. Então, assim, estamos vivendo num tempo muito delicado, em que a exclusão de ideias e uma forma de leitura que automaticamente busca neutralizar tudo que for perturbador, tudo que não for aquilo que nós esperamos encontrar na leitura, tudo que não for a confirmação dos nossos pensamentos mais íntimos, tem que ser excluído. Ou se não tem que ser excluído, tem que ser minimizado. Não pode ser encarado como algo universal, ou como algo que possa, enfim, atingir um público leitor maior. E esse é o grande problema, não é? Porque é um tipo de expurgo de outras formas, exercido de outras maneiras. E no fundo, é o mesmo tipo de ideologia da direita e é o mesmo tipo de visão do próprio neoliberalismo que expurga tudo o que é contraditório e complexo, né? Nos catálogos da Netflix ou da Amazon Prime, você dificilmente vai encontrar filmes depois dos anos 70, até depois dos anos 80, eu acho. E quando você encontra, dificilmente serão filmes como Saló ou qualquer outro, embora você possa muito bem colocar um aviso de etário, né? Quer dizer, obviamente esses filmes não são feitos para criança assistir, mas mesmo assim, não é? Existe evidentemente esse processo de exclusão e é universal. E a esquerda, ela tem que ter consciência que ao fazer isso, ela está compactuando com a visão neoliberal e com a visão fascista. Mesmo que ela não compartilhe os mesmos ideais, a estratégia às vezes é próxima. Então é isso, vou ficando por aqui. E um vídeo um pouco mais longo que o normal, mas eram 3 obras, né? E nos vemos na próxima semana. Um abraço.